Ela sobreviveu a uma emboscada. Trocou tiros com 2 criminosos encapuzados e escapou por segundos da morte. Mas o verdadeiro choque veio depois. O homem por trás de tudo dormia com ela todas as noites. Tenente Larissa Monteiro, policial exemplar, se vê caçada por assassinos que conhecem cada detalhe da sua vida. E quanto mais investiga, mais percebe que o inimigo sempre esteve dentro da sua casa. O que começou como uma tentativa de assalto era, na verdade, um plano meticuloso para exterminá-la. E no centro disso tudo, o amor da sua vida. Essa história vai te prender do início ao fim. E quando a verdade for revelada, você vai se perguntar: até onde vai a capacidade humana de trair? Se você já confiou em alguém que te decepcionou, comente. A pior traição vem de quem a gente ama. O calor do meio-dia fazia o ar ondular sobre o asfalto do centro do Rio. O sol queimava sem piedade quando o tenente Larissa Monteiro, 32 anos, saiu da agência bancária com a bolsa firme junto ao corpo. Vestia sua farda, orgulhosa como sempre, mas o rosto trazia um cansaço silencioso. Ela tinha acabado de sacar o dinheiro para quitar um empréstimo antigo da mãe. Caminhava com passos ágeis, olhar atento, mas naquele instante não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Foi só virar a esquina da rua principal que 2 homens encapuzados surgiram do nada, gritando com armas em punho. Perdeu! Perdeu! Joga tudo no chão agora! Larissa sentiu o mundo desacelerar. O instinto falou mais alto. Em um movimento rápido, ela largou a bolsa no chão e sacou a arma da cintura com precisão. Se jogou atrás de um carro estacionado. O barulho dos tiros ecoou pelo centro como trovões secos. Gritos, correria, gente se jogando no chão. O tiroteio foi violento, cru, quase pessoal. Ela disparou 2 vezes e ouviu um grito abafado. Um deles foi atingido, mas os 2 continuaram atirando com fúria. O estranho era, não estavam tentando roubar nada, só queriam atingi-la, matar. Eles não querem dinheiro, querem me apagar, murmurou, o coração disparado. O barulho dos disparos cessou de repente. Ela saiu com cautela da proteção. Os encapuzados já corriam para uma moto parada na esquina. Um deles, mancando, virou o rosto na direção dela e gritou: "A gente volta para terminar o serviço." Larissa ficou imóvel, suando frio, a arma ainda erguida, o eco da ameaça pairando no ar como uma sentença. Eles sabiam quem ela era e não estavam ali por acaso. O barulho dos tiros ainda ressoava na mente de Larissa quando ela entrou na delegacia naquela tarde abafada. O suor que escorria por sua nuca não era mais do calor do meio-dia, mas do peso da ameaça. Ela atravessou o saguão sem trocar palavras com ninguém. Os olhos fixos à frente, o semblante tenso, quase sombrio. O delegado Rodrigo Rocha a recebeu com um aceno breve, mas não esboçou nem surpresa nem empatia ao ouvir o relato do tiroteio. Sentado por trás da mesa, coçou o queixo com os dedos curtos e olhou para ela com um leve franzir de testa que Larissa não conseguiu interpretar direito. Tiroteio em plena luz do dia, no centro. Ele perguntou: "Você tem certeza de que não foi uma tentativa de assalto comum?" Larissa sustentou o olhar dele, firme. "Eles não queriam dinheiro, chefe. Eles atiraram direto, sem pedir nada, e disseram que voltariam para terminar o serviço." Rodrigo recostou-se na cadeira, pensativo. "Tem certeza de que ouviu isso mesmo?" "Eu tenho treinamento para isso, senhor. Eles sabiam quem eu era. Tinham me estudado. A abordagem, a precisão dos tiros, a fuga rápida, não foi um improviso. Foi uma execução que deu errado." Rodrigo fez uma anotação lenta num bloco à sua frente. "Vamos abrir um boletim e dar uma olhada nas câmeras próximas." Mas ele hesitou. "O quê, Larissa?" Ele soltou um suspiro. "Você fez muitos inimigos nesses anos. Tem certeza de que não está vendo coisa onde não tem?" Ela se manteve imóvel. Não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça e saiu da sala com o coração mais pesado do que quando entrou.
Naquela noite, Larissa deitou-se na cama sem tirar a pistola da cintura. O abajur do quarto ainda aceso, o ventilador rodando em círculos, como seus pensamentos. Eduardo, seu namorado, não estava em casa. Disse que teria uma reunião com um cliente e voltaria tarde. Última hora, sem detalhes. Ela rolou na cama, inquieta. A imagem dos encapuzados correndo, o grito do sujeito mancando, aquilo tudo voltava em flashes cortantes. Um arrepio percorreu sua espinha. Foi então que o celular vibrou na mesinha de cabeceira. Um número desconhecido. Sem pensar, atendeu. Silêncio. Alô? Disse. A voz firme. Nada. Quem é? Mais silêncio. Então, a ligação caiu. Ela tentou devolver a ligação. Caixa postal. 10 minutos depois, chegou a mensagem. Um texto curto, sem pontuação, como se digitado às pressas. A gente te vê, tenente. Larissa fechou os olhos com força. Respirou fundo. Não era paranoia. Aquilo estava acontecendo. Ela se levantou, trancou todas as janelas novamente, conferiu as trancas da porta e deixou a arma ao alcance da mão no criado mudo. Nos dias seguintes, os sinais ficaram mais nítidos. Certa tarde, saía do supermercado quando viu um carro preto estacionado do outro lado da rua. Escurecido, sem placa visível. Ela apertou os olhos. Achou ter visto um vulto no banco do passageiro. Mas no instante seguinte, o carro arrancou, desaparecendo no trânsito. Na farmácia, outro dia, notou uma mulher ao telefone olhando fixamente em sua direção. Quando Larissa se aproximou, a mulher virou de costas e saiu sem comprar nada. Ela passou a sair menos. Começou a observar as sombras como se elas escondessem segredos. No caminho da delegacia, reparou que os mesmos pedestres pareciam cruzar com ela mais de uma vez, em pontos diferentes. Tudo era repetição, tudo era padrão. Quando relatou esses acontecimentos a colegas de farda, recebeu risadas abafadas e olhares de pena. Larissa, você está precisando de férias, disse Mário, seu parceiro de ronda. O que eu preciso é que parem de agir como se eu estivesse imaginando coisas, retrucou ríspida. Calma, Lari, é que às vezes a gente vê demais e começa a enxergar coisa que não tem. Ela se calou. Já esperava por isso. Eduardo parecia distante. Eles estavam juntos havia 2 anos, moravam no mesmo apartamento fazia 1, e Larissa sempre se sentira segura ao lado dele. Ele era advogado criminal, um profissional respeitado, educado, gentil. Mas nos últimos dias, algo havia mudado. O carinho habitual fora substituído por uma frieza calculada. Os toques sumiram. As conversas ficaram protocolares, olhares curtos, sorrisos forçados. Na quarta-feira, ele chegou em casa quase 1 da manhã. Entrou silencioso, sem cumprimentá-la. Foi direto para o banho. Larissa o esperava acordada, sentada no sofá, braços cruzados. Reunião de novo? Ela perguntou. Ele hesitou antes de responder. Sim, caso complicado. E é sigiloso o suficiente para você não poder me dizer nem o nome do cliente? Ele sorriu de canto. Você é policial. Lari, eu sou advogado. Ética profissional. Você entende? Ela o observou em silêncio, buscando alguma rachadura naquele olhar calmo. Você tá estranho. É o cansaço. Não, não é só isso. Você anda ausente, tenso, me evita. Larissa, e se eu estivesse em perigo? Você me diria? Ele franziu o senho, confuso. De onde vem isso agora? Ela hesitou por um segundo, depois negou com a cabeça. De lugar nenhum. Ele se aproximou e lhe deu um beijo na testa. Vai dormir. Você está exausta. Ela foi, mas não dormiu. Ficou deitada de lado, olhos abertos, escutando o som do teclado vindo da sala. Eduardo digitava algo no computador, por horas. O som das teclas parecia distante, mecânico. Ela se perguntou, em que mundo ele vive quando não está comigo? Na manhã seguinte, o telefone tocou novamente. Número desconhecido.
Alô? Dessa vez, uma voz masculina, baixa e abafada, como se estivesse encapuzada, respondeu. Você foi marcada, Larissa. Ela congelou. Quem tá falando? Você sabe quem somos e sabe o que fez. O que eu fiz? Pergunta errada, tenente. A pergunta certa é quem você feriu. A ligação caiu. Ela ficou parada no meio da sala, com o telefone na mão, o sangue gelado. Um suor frio escorreu por suas costas. Aquela voz, havia um rancor antigo por trás dela, como se fosse pessoal. À noite, foi jantar com sua mãe no subúrbio. Evitou falar dos últimos dias. Sorriu, fingiu que estava tudo bem. A mãe, como sempre, percebeu o fingimento, mas não insistiu. Na volta para casa, um carro a seguiu por 3 ruas. Ela fez manobras imprevisíveis, dobrou esquinas que nunca fazia, testou os espelhos retrovisores. O carro sumia e aparecia de novo. Quando finalmente chegou no prédio, correu escada acima sem esperar o elevador. Trancou a porta atrás de si com 3 voltas na chave. Eduardo ainda não havia voltado. Naquela noite, sentada no chão da cozinha, encostada na parede, Larissa chorou em silêncio. Não era um choro de medo. Era exaustão. Era o peso de ser caçada sem saber por quê, sem saber por quem. Ela começou a desconfiar de todos, de colegas, de conhecidos, de amigos de infância. As mensagens anônimas se intensificaram. Uma delas dizia apenas: o que foi feito no passado volta sempre. Outra: você não devia ter mexido com certas pessoas. Certa noite, ao chegar na delegacia, encontrou seu armário remexido. A tranca estava intacta, mas a posição dos objetos havia mudado. A caixa de munição estava 1 centímetro fora do lugar. Alguém estivera ali, alguém com acesso. Rodrigo a chamou em sua sala. Larissa, estou sendo pressionado a te afastar por um tempo. Você anda tensa demais e, bem, tem levantado suspeitas entre os colegas. Eles estão falando de mim, estão dizendo que você anda paranoica e que isso pode colocar operações em risco. Ela apertou os punhos. Eu não sou louca, delegado. E alguém aqui dentro está passando informação. Esses caras sabiam onde eu estaria, sabiam que eu tinha feito um saque. Isso não é coincidência. Rodrigo respirou fundo. Eu acredito em você, Larissa, mas preciso de provas. Não posso agir com base em suposições. Ela se levantou, seca. Então eu mesma vou atrás das provas. Saiu da sala sem esperar resposta. Sabia que estava sozinha nessa e que o tempo estava acabando. A manhã amanheceu cinza e abafada, como se o próprio céu pressentisse que algo obscuro se movia sob a superfície da cidade. Larissa acordou antes do sol, os olhos pesados, mas a mente em alerta. Já não se lembrava da última vez em que havia dormido uma noite inteira sem se revirar a cada ruído. O despertador tocou, mas ela já estava sentada na cama, com a pistola sobre o colo e a testa encostada nos joelhos. Eduardo dormia ao lado, aparentemente tranquilo, respirando profundamente. Larissa o observou por longos minutos. Havia nele um silêncio que, em outros tempos, ela teria chamado de paz. Agora, esse mesmo silêncio parecia esconder um abismo. Algo sobre a respiração dele, constante, compassada demais, a fazia sentir como se estivesse ao lado de um estranho. Ela se levantou em silêncio e foi até o banheiro. Lavou o rosto com água fria, como se pudesse apagar as marcas do medo que pareciam tatuadas em sua pele. Olhou-se no espelho e mal reconheceu a mulher ali refletida. Os olhos estavam fundos, os lábios rachados. Era uma versão endurecida de si mesma, uma versão que havia deixado de confiar. Vestiu-se com pressa, prendeu os cabelos num coque firme, como sempre fazia em dias de patrulha, e saiu sem fazer barulho. Deixou Eduardo dormindo e, pela primeira vez, sentiu alívio em não ter que encarar seu olhar. Na delegacia, o ambiente estava mais silencioso do que o habitual. Alguns colegas a cumprimentaram com um aceno de cabeça. Outros evitaram seu olhar. Ela percebia
Sentia, sabia que seu nome já circulava nos bastidores como o da policial desequilibrada. Alguém que estava vendo inimigos em todo canto, mas ela sabia, não era imaginação. Passou a manhã analisando arquivos antigos, abrindo investigações passadas, cruzando nomes, um a um, foi listando os casos mais delicados em que atuou. Gente poderosa havia passado por suas mãos. Traficantes, milicianos, políticos envolvidos com crime organizado. No meio desses arquivos, um nome lhe chamou a atenção: Diego Medeiros, ex-policial, expulso da corporação 5 anos atrás por envolvimento com uma quadrilha de milicianos na Zona Oeste. Ela havia participado da operação que o prendera e depois testemunhado contra ele no processo de expulsão. Ele prometera vingança no tribunal. Lembrou-se disso agora. Na época, não dera importância. Tantos juramentos de vingança vinham junto com o distintivo. Mas agora Diego estava morto há 2 dias. Um dos encapuzados que a atacara. Isso ela confirmara por fora, em uma visita ao necrotério da Zona Norte. Através de uma antiga fonte, conseguiu acesso ao laudo. Ele havia morrido com um tiro de pistola 9mm, o mesmo calibre da arma de Larissa. Corpo descartado num hospital clandestino. Nenhum parente veio buscar. Nenhuma ficha policial foi atualizada. Ninguém deu baixa oficial. Um silêncio proposital, como se alguém quisesse enterrar mais do que um corpo. O que chamou ainda mais sua atenção foi o local onde o corpo foi deixado. Uma área conhecida por ser dominada por milicianos ligados a um grupo antigo, o mesmo que ela ajudou a desmantelar quando ainda era cabo. A coincidência era barulhenta demais para ser ignorada. Determinação renovada, ela acessou as câmeras de segurança da rua onde fora atacada. Pediu ajuda de um amigo no centro de monitoramento da prefeitura. Juntos, vasculharam as imagens das últimas horas daquele dia. E então, viram 2 homens encapuzados, exatamente às 12h43, se posicionando nas imediações do banco. Um deles mancando levemente, o outro mantendo a mão no cós da calça. Ambos desceram de um carro modelo Cobalt, preto, sem placas visíveis. Após o ataque, voltaram correndo para o veículo, que seguiu sentido Avenida Brasil. Mas o que mais a surpreendeu foi o terceiro vulto que aparece rapidamente antes da fuga. Uma figura parada no cruzamento, ao celular. Usava boné, óculos escuros e parecia não participar da ação. Mas sua postura era diferente. Observava, coordenava e depois desaparecia. "Quem é você?" Larissa murmurou, encarando a tela congelada. Ela pediu que rastreassem o trajeto do carro pelas câmeras de trânsito. Conseguiram identificar mais 3 pontos em que o veículo apareceu, até sumir de vista em Duque de Caxias. Um lugar perigoso, conhecido por ser ponto de encontro de vários grupos criminosos. Tomada por um impulso, ela foi até lá. Armou-se, colocou roupas civis e dirigiu seu carro pessoal até a região. O GPS indicou o ponto final onde o carro fora visto por última vez. Era um galpão antigo, aparentemente abandonado, cercado de mato alto, com portões enferrujados e vidros quebrados. Havia silêncio ali, um silêncio opressor. Ela estacionou o carro a algumas quadras, foi a pé, entrou por uma lateral aberta, com a arma em punho, os sentidos em alerta. O interior do galpão estava escuro, poeirento, mas não vazio. Havia móveis velhos, caixas empilhadas e sobre uma mesa improvisada, papéis, muitos papéis. Ela se aproximou e viu fotos suas, na rua, na delegacia, em casa, saindo do mercado, com Eduardo. Além disso, cópias de seus relatórios de patrulha, mapas da casa de sua mãe, planta baixa de seu apartamento. "Merda", sussurrou, sentindo o estômago revirar. Estavam vigiando-a há meses, minuciosamente. Havia datas, horários, rotinas anotadas com precisão quase militar. Em uma das pastas havia uma ficha com seu nome completo e abaixo, em letras vermelhas:
executar. Nesse momento, o celular vibrou no bolso. Ela atendeu sem pensar. Então gostou do que encontrou, tenente. A voz era masculina, abafada, mas agora mais clara do que nunca. Quem é você? Ela exigiu, apertando a arma com mais força. O passado cobra caro. E alguém muito próximo já pagou para te enterrar. A ligação caiu. Larissa se virou, coração disparado. Por um segundo, achou ter ouvido passos do lado de fora. Saiu do galpão com cautela, escaneando os arredores. Nada, nenhum vulto. Mas o recado estava claro. Aquilo não era mais apenas uma perseguição, era uma sentença. Ela voltou para o carro tremendo. O suor escorria por sua nuca. As mãos ainda apertavam o volante como se aquilo fosse sua tábua de salvação. No caminho de volta, passou pela ponte Rio-Niterói, olhando para a água lá embaixo. Por um instante, pensou em jogar o celular fora, mas sabia que precisava dele. Era uma peça-chave. Aquela voz, aquela ameaça. Precisava rastrear. Chegando em casa, encontrou Eduardo preparando café na cozinha. Ele sorriu ao vê-la entrar. Amor, saiu cedo hoje? Ela forçou um sorriso. Tinha uma diligência. Nada demais. Ele se aproximou, beijou sua testa. Você tá gelada. Aconteceu alguma coisa? Só tô cansada. Ela passou direto e foi para o quarto. Enquanto trocava de roupa, abriu o notebook. Acessou o banco de dados do sistema da polícia. Tentou buscar conexões de Diego Medeiros com advogados nos últimos anos. E então, congelou. Entre os registros de visitas a presídios, encontrou o nome de Eduardo. 3 visitas, todas ao mesmo presídio onde Diego esteve preso, em datas compatíveis com o período em que eles começaram a namorar. O chão pareceu sumir sob seus pés. Ela fechou o notebook com violência, com os dedos tremendo. Então, a ficha caiu. O inimigo talvez estivesse mais perto do que jamais imaginara, dentro da própria casa, na própria cama. Ela saiu do quarto, fingindo naturalidade. Amor, vou sair para correr. Preciso espairecer. Vai sozinha? Claro, preciso de um tempo para mim. Ele sorriu. Se cuida, tá? Ela assentiu, trancando por dentro o pânico que já começava a tomar conta. No elevador, respirou fundo. O mundo que ela conhecia estava ruindo. E a pergunta que mais ecoava era: quem mais sabia? Quem mais estava envolvido? E quantos já haviam morrido em silêncio para que ela fosse a próxima? O vento da noite cortava o rosto de Larissa como navalha enquanto ela corria pelas ruas do bairro. Cada passo ressoando com força contra o asfalto. O som de sua respiração pesada se misturava ao ruído distante dos carros e buzinas. Mas dentro de sua mente, o caos era ainda maior. Eduardo, as visitas ao presídio, as datas, tudo fazia sentido agora. E ainda assim, a ideia parecia absurda demais para aceitar. Ela diminuiu o ritmo aos poucos até parar sob um poste de luz amarelada. Encostou-se a uma árvore, apoiando as mãos nos joelhos, enquanto tentava recuperar o fôlego e controlar o turbilhão interno. Não podia mais fugir da evidência. Eduardo havia visitado Diego Medeiros no presídio, o mesmo homem que tentara matá-la, o mesmo homem que morrera com um tiro vindo de sua arma. E ninguém mencionara essa conexão, nenhum relatório, nenhum colega da corporação. Ela estava sozinha. O celular vibrando no bolso interrompeu seu raciocínio. Uma nova mensagem anônima, curta, quase cruel. Você não vai sair dessa viva, Larissa. Ela olhou em volta, mas não havia ninguém. A rua estava deserta, exceto por um cachorro que vasculhava uma lixeira virada na calçada. A sensação de estar sendo vigiada voltou, como uma presença invisível roçando sua pele. Seu instinto de policial gritava que o cerco estava se fechando. Era como se cada passo dado, cada decisão, já tivesse sido calculada por alguém que estava sempre um movimento à frente. De volta ao apartamento, encontrou Eduardo deitado no sofá, assistindo TV. Ele levantou o olhar e sorriu como se nada estivesse acontecendo. Correu bastante,
Tá com o rosto todo vermelho. Ela respondeu com um aceno de cabeça e seguiu para o banheiro. Trancou a porta e se encarou novamente no espelho. Precisava agir com calma. Precisava de provas, não apenas suposições. A essa altura, qualquer erro poderia ser fatal. Decidida, voltou para a sala com uma expressão neutra. Amanhã vou fazer uma ronda no centro, cedinho. Vou dormir agora. Claro, amor. Quer que eu desligue a TV? Não precisa, só abaixa um pouco. Ele a observou enquanto ela caminhava para o quarto e ela sentiu o peso daquele olhar nas costas. Havia algo a mais ali. Um controle, uma vigilância disfarçada de carinho. Ela fingiu não perceber. No quarto, esperou deitada até ter certeza de que ele adormecera. Quando a respiração dele ficou mais profunda e regular, ela se levantou devagar. Foi até a sala, descalça, silenciosa. Pegou o notebook de Eduardo que ele deixara sobre a mesa, levou para o quarto e o conectou ao carregador. Já havia tentado acessar antes, mas havia uma pasta criptografada, sem acesso permitido. Agora, com tempo e sem interrupções, ela tentaria quebrar aquela barreira. Usando um software de recuperação de senhas da polícia, conseguiu acesso após quase 40 minutos de tensão. As mãos tremiam enquanto a tela se abria diante dela. Ali dentro estavam planilhas de pagamento, nomes de intermediários, depósitos em contas fantasmas, fotos de pessoas conhecidas do submundo. Mas o que realmente a fez perder o ar foi o último documento da pasta, um contrato. No topo, em letras maiúsculas, alvo, Tenente Larissa Monteiro, com data, valor, instruções, movimentações bancárias e um cronograma de vigilância. Ela levou as mãos à boca para conter o grito. As pernas cederam e ela caiu de joelhos, o notebook ainda em mãos. Por alguns segundos, sentiu que o mundo estava girando, como se o chão tivesse se tornado líquido. Tudo que sentira, tudo que desconfiara, agora era uma certeza esmagadora. Eduardo queria vê-la morta. O homem que dormia ao seu lado todas as noites, que cozinhava para ela, que dizia amá-la, que prometera proteção e cumplicidade, o mesmo que compartilhava seus segredos mais íntimos. Ela engoliu o choro e se levantou. Precisava pensar, precisava agir com inteligência. Ligou o celular, gravou a tela, fez cópias dos documentos e enviou para um e-mail seguro da corregedoria. Se algo acontecesse com ela, aquela prova não desapareceria. E então, a porta do quarto rangeu. Ela congelou. Eduardo estava na porta, sem camisa, os olhos semicerrados, segurando um copo d'água. "Que foi?" perguntou, num tom preguiçoso, como se estivesse sonolento. "Tá mexendo no meu computador?" Ela respirou fundo, fechou o notebook com calma e sorriu, como se não estivesse prestes a desmaiar. "Só fui ver se tinha deixado minha conta aberta no seu navegador." "E? Não tava. Relaxa." Ele se aproximou, deu um gole no copo e passou por ela. Seus olhos pararam por um segundo no notebook fechado, mas não disse nada. "Vai dormir, Larissa. Você anda tensa demais." Ela assentiu, fingindo cansaço. Quando ele voltou a deitar, ela se deitou ao lado, mas manteve uma das mãos debaixo do travesseiro, tocando a arma, os olhos fixos no teto, o coração batendo tão forte que parecia querer gritar. As palavras vieram quase sem ela perceber. "Por que você fez isso?" Eduardo virou o rosto, surpreso. Ela agora o encarava, a arma apontada diretamente para ele. "Que brincadeira é essa, Larissa? Você sabe do que eu tô falando. Eu vi tudo. A pasta, o contrato, as visitas pro Diego, as transferências, tudo." Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, um sorriso gelado brotou em seu rosto. Um sorriso que ela nunca tinha visto antes. O homem que ela achava conhecer não existia mais. Ou talvez nunca tivesse existido. "Então você descobriu. Fala, eu quero ouvir da sua boca. Você destruiu meu irmão." "Quem era seu irmão?" "Diego Medeiros." A resposta caiu como um soco.
Larissa recuou um passo, mas não abaixou a arma. Ele ameaçou matar inocentes, roubava, extorquia moradores, era um assassino. Eu fiz o que qualquer policial decente teria feito. Decente? Você humilhou ele. Riu da cara dele quando foi expulso. Você o matou no papel antes mesmo de atirar. E agora ele está morto. Por sua culpa. Ele tentou me matar, Eduardo. Ele me emboscou. Você mandou seu próprio irmão para morrer? Ele sabia o risco e estava disposto a pagar pela honra da nossa família. Você precisa entender, isso é maior que eu e você. Ela sentiu um aperto no peito, as mãos tremiam, mas ela não soltava a arma. E agora o quê? Você vai me matar aqui mesmo? Eu não preciso fazer nada. Você já está morta, Larissa. Só não percebeu ainda. Ele moveu-se, rápido. Tentou sacar uma arma que estava escondida sob o colchão, mas Larissa foi mais rápida. Disparou um tiro seco. Eduardo gritou, caiu no chão, atingido no ombro, mas ainda estava vivo. Ele rolou, sacou a arma, atirou de volta. O quarto se encheu de fumaça, gritos, estampidos. As paredes foram marcadas pelos projéteis. Um abajur explodiu em cacos. Ela correu para o corredor, ele atrás. Nova troca de tiros. Ela atingiu sua perna. Ele caiu, mas ainda atirava. A raiva no olhar dele era insana, quase animal. Você não vai sair viva daqui, sua maldita! Ele gritou, rastejando. Ela se escondeu atrás do sofá e recarregou. Suava. Sangrava de um corte no braço. As lágrimas corriam junto com o sangue. Você me enganou por 2 anos. Eu amei você, Eduardo. Eu confiei em você. A culpa é sua. Você causou tudo isso. Eu apenas finalizei o que você começou. Ela saiu da cobertura, disparou o último tiro. Acertou no peito. Eduardo caiu de costas. O corpo estremeceu. Depois, silêncio. O apartamento estava em ruínas. Vizinhos gritavam do corredor. Sirenes se aproximavam. Larissa caiu de joelhos, olhando para o homem estendido no chão, o rosto sem expressão. A dor que sentia não era apenas física, era profunda. Era o luto por alguém que nunca existiu. Ela não chorou, apenas ficou ali, imóvel, olhando para os destroços da vida que pensou ter construído. Naquela noite, entendeu o verdadeiro significado da palavra traição. Não era sobre mentiras. Era sobre a sensação de ser amada por alguém que secretamente desejava sua morte. A sirene cortava o ar com violência enquanto o corredor do prédio se enchia de vizinhos em pânico. Gritos, portas batendo, celulares gravando. O caos urbano encontrava agora um novo capítulo escrito com sangue. No centro da cena, Larissa Monteiro, tenente da polícia militar, de joelhos, ao lado do corpo de um homem estendido no chão da sala de seu apartamento. Eduardo Antunes, advogado criminal e, até poucos minutos atrás, o amor da sua vida. O gosto metálico do sangue ainda estava em sua boca, misturado ao suor e ao pó que subia do carpete destruído. Sua respiração era curta, ofegante, os olhos arregalados. A arma ainda estava em sua mão, mas seu dedo já não pressionava nada. Ela não chorava, não gritava, só olhava para o corpo, como se esperasse que ele se levantasse e dissesse que tudo aquilo era uma encenação cruel. Uma farsa. Mas Eduardo não se moveria. Ele estava morto. E o silêncio que viria depois disso seria ensurdecedor. A primeira equipe a chegar foi da Polícia Civil. 2 agentes armados entraram no apartamento com armas erguidas, gritando ordens. Larissa não reagiu. Levantou as mãos, deixou a pistola no chão, como quem entrega também um pedaço de si mesma. Larissa Monteiro? Perguntou o investigador mais velho, com a voz grave. Ela apenas assentiu. A arma é sua? Ela respondeu com um fio de voz. É. Quem é ele? Eduardo Antunes. Meu companheiro, advogado, tentou me matar. O investigador trocou um olhar com o parceiro. Ambos relaxaram um pouco a postura. Já sabiam quem ela era. A fama de Larissa não era pouca dentro da corporação. Uma policial linha dura, com histórico limpo, respeitada.
temida, mas naquele instante não havia glória. Só o peso do que ela acabara de fazer. Os procedimentos seguiram como de praxe. Fotos, coleta de provas, perícia. Mas enquanto os peritos tiravam medidas, faziam perguntas, marcavam estilhaços, Larissa se isolou mentalmente. Sua mente a levava de volta a cada momento dos últimos 2 anos. Cada beijo, cada toque, cada noite em que adormeceu no peito de Eduardo, agora vinha acompanhado de uma sombra, uma mentira, um plano arquitetado com paciência, crueldade e frieza. Ele sorria para ela e pensava em matá-la. Ele preparava o jantar enquanto transferia dinheiro para assassinos. Ele lhe fazia amor enquanto contratava sua execução. Quando finalmente chegou o delegado Rodrigo Rocha, ela estava sentada no sofá, agora limpo de sangue, mas ainda tingido de lembranças. Rodrigo não disse nada por alguns segundos, apenas observou a cena. O corpo já estava sendo levado. A sala parecia outro lugar. O caos ali não era mais visível, mas ainda pulsava em cada canto. "Você vai precisar vir comigo", ele disse, com voz firme. "Eu sei", respondeu Larissa. "Vamos fazer tudo conforme o protocolo. Mesmo que você saiba que muita gente lá fora já está tentando transformar isso em espetáculo. Eu não me importo. Eu só quero que isso acabe." Na delegacia, Larissa prestou depoimento. Contou tudo. As ameaças, as mensagens anônimas, o atentado, a descoberta da pasta criptografada, o confronto final. Entregou as provas, os prints, o backup dos arquivos de Eduardo. Foi fria, direta. Não deixou que a emoção transbordasse, porque sabia que ali, qualquer sinal de fraqueza seria interpretado como descontrole. O promotor de plantão ouviu tudo em silêncio. Pediu que ela fosse encaminhada para a avaliação psicológica, o que era praxe em casos de envolvimento direto com mortes, mesmo em legítima defesa. Larissa não protestou. Aceitou tudo sem contestar. Naquela altura, não havia nada a ser salvo. Apenas a verdade. E ela já estava à mostra, crua, dolorosa, irreversível. Foi afastada temporariamente das funções operacionais. Precisaria responder a um processo interno, mas não havia indícios de excesso. As provas eram claras. A motivação de Eduardo estava documentada. A tentativa de execução era incontestável. Mesmo assim, o fardo não era leve. Durante os dias que se seguiram, Larissa permaneceu em casa, sozinha. O apartamento foi devolvido a ela, limpo, como se nada tivesse acontecido ali. Mas para Larissa, cada canto carregava um peso. O sofá, onde conversavam, a cozinha, onde ele cortava legumes, o banheiro, onde compartilhavam a rotina. Agora, tudo era sombra. Eco de um amor que, no fundo, nunca existiu. Ela desligou o telefone, não atendeu aos colegas, ignorou as mensagens da imprensa, não abriu as redes sociais, só lia relatórios, investigava, conectava pontas, porque havia algo que não fechava. Eduardo era o mentor, sim, mas não estava sozinho. As fotos do galpão, os relatórios sobre ela, os mapas da casa da mãe. Aquilo não era trabalho de um homem só. Havia uma rede por trás, pessoas com acesso, recursos e motivação. Eduardo era a face visível de algo muito maior. Decidida a ir mais fundo, Larissa retomou suas anotações. Nomes de casos antigos, pessoas que prendera, gente que escapara por falhas do sistema. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi o padrão que descobrira antes. 5 dos principais criminosos que ela colocara atrás das grades estavam mortos. Mortos nos últimos 8 meses, todos com registros diferentes. Assaltos, overdoses, execuções em confrontos. Mas agora ela sabia olhar com outros olhos. Alguém estava limpando as pontas soltas. Ela acessou os dados dos 5. Todos tinham passado por interrogatório com ela. Todos tinham informações comprometedoras. Todos, de alguma forma, estavam ligados à quadrilha de Diego Medeiros. O que ela viu depois disso congelou seu sangue.
Nos registros de visita a esses presos, o nome de Eduardo Antunes aparecia em pelo menos 3 casos, em datas estratégicas, sempre pouco antes da morte de cada um. Eduardo estava apagando qualquer vestígio que pudesse levar ao verdadeiro centro da conspiração. Larissa levantou da cadeira, o coração batendo forte. Estava mais fundo do que imaginava. Eduardo havia tentado matá-la, sim, mas o que ele temia, o que o motivara a agir, era maior do que uma simples vingança familiar. Havia algo enterrado ali, algo que Eduardo queria proteger a qualquer custo. Na semana seguinte, Larissa foi até a corregedoria. Entregou um dossiê com as conexões que havia descoberto. Pediu oficialmente a abertura de uma nova investigação. Insistiu que havia mais pessoas envolvidas. Agentes internos, cúmplices com cargos importantes. O promotor que a atendeu ouviu tudo com atenção. Disse que levaria aos superiores. Mas Larissa sentiu nos olhos dele o mesmo desconforto que viu em Rodrigo dias antes. Alguém ali também tinha medo. Ou pior, também estava dentro. Naquela noite, enquanto voltava para casa, percebeu um carro seguindo à distância. Acelerou, dobrou ruas. O carro continuava atrás. Ela estacionou de repente, sacou a arma, desceu. O carro passou reto, sem diminuir. Mas a paranoia não era mais paranoia, era sobrevivência. Chegando em casa, viu o portão da garagem entreaberto. Nunca deixava assim. Entrou devagar, arma em punho. Tudo parecia normal, mas havia uma janela destrancada, a TV ligada. E, sobre a mesa, uma foto, sua, com Eduardo. A mesma que havia jogado fora semanas atrás. A mensagem estava clara. Ela ainda era um alvo. Sentou-se no sofá, exausta, mas não vencida. O telefone tocou. Ela atendeu. Você sobreviveu. Mas isso não é o fim, disse uma voz masculina, firme, desconhecida. Quem é você? Alguém que vai garantir que a verdade nunca venha à tona. Eu já tenho a verdade. Não, você tem uma parte, mas a parte mais perigosa ainda está guardada. E se você continuar, a próxima a morrer será sua mãe. O silêncio foi como uma faca no peito. A ligação caiu. Larissa largou o celular no chão. Ela sabia agora. Eduardo era apenas uma peça. A estrutura por trás dele ainda respirava. Ainda operava. E estava disposta a matar para permanecer invisível. Mas ela também estava disposta a morrer, se fosse preciso. Porque agora não era só uma questão de justiça, era pessoal. A cidade parecia um organismo febril naquela madrugada abafada. Carros passavam esporadicamente pelas avenidas, e os faróis recortavam as sombras dos prédios como se procurassem por algo escondido entre as frestas da escuridão. Larissa estava acordada. Não havia mais sono possível. O aviso da ligação ecoava em sua mente como um sino de igreja em dia de enterro. Se continuar, sua mãe morre. A ameaça fora clara, pessoal, direta. Era o tipo de aviso que ela conhecia bem, o tipo que não se fazia à toa. Passou horas sentada no chão da sala, com o celular em uma mão e a pistola na outra, os olhos fixos no nada. Sabia o que estava em jogo. Sabia que a rede por trás de Eduardo era maior, mais perigosa, e tinha braços longos, recursos, olhos em todos os lugares. E ainda assim, ela não recuaria. Não mais. Ao amanhecer, saiu de casa com o sol ainda encoberto por nuvens densas. Foi direto para a casa da mãe, Dona Célia, no subúrbio, um sobrado simples, com janelas sempre abertas, plantas na entrada e o cheiro de café no ar. Larissa entrou sem bater. Encontrou a mãe na cozinha, de avental, cantando baixinho uma música antiga de Clara Nunes. Por um instante, teve vontade de fingir que nada estava acontecendo, mas não podia mais permitir ilusões. Mãe, disse, firme, arruma uma mala pequena. Você vai ficar num hotel por uns dias. Dona Célia a olhou, confusa. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu vou te explicar depois. Mas, por favor, confia em mim. Não atende ninguém. Não fala pra ninguém onde tá. Eu vou te levar, Larissa. Você tá me assustando. É pra sua segurança, mãe. Por favor.
Dona Célia assentiu, silenciosa, captando pela expressão da filha que aquilo era sério demais para discussão. 15 minutos depois, estavam a caminho de um hotel discreto em Santa Teresa, frequentado por policiais em missão. Um lugar seguro. Deixou a mãe instalada, passou as instruções. Não abrir a porta para ninguém, não atender números desconhecidos, manter o celular desligado. Eu volto quando tudo estiver resolvido, prometeu Larissa, segurando a mão dela. Você tá metida em coisa feia, né? Larissa apenas apertou a mão da mãe e saiu. Sabia que, de certa forma, era um adeus. Dirigiu até a delegacia, mas não entrou. Parou do outro lado da rua e observou o movimento. Reconheceu rostos, reparou nos carros estacionados. Identificou 2 agentes que claramente não pertenciam à unidade. Homens de terno, atentos demais, olhos que não desviavam. Sabia reconhecer quando uma delegacia estava sob vigilância. Havia algo acontecendo ali, e não era proteção. Foi então até uma lan house decadente no centro, onde um antigo contato ainda trabalhava. Jorge, um ex-hacker que agora passava os dias consertando impressoras e acessando redes de Wi-Fi para adolescentes viciados em jogos. Preciso de uma varredura, disse ela, ao entrar na pequena sala dos fundos. Tava esperando você me pedir isso faz tempo, respondeu ele, sem sequer levantar os olhos da tela. Entregou a ele um HD externo com os arquivos extraídos do computador de Eduardo. Jorge começou a analisar os dados, cruzar IPs, rastrear origens. Levaria tempo. Enquanto isso, Larissa acessou um canal da corregedoria, que havia sido confiado apenas a ela em sua última operação interna. Uma linha direta com um investigador federal de confiança. Seu nome, César Meireles. Marcou um encontro em um ponto neutro, um armazém velho usado como depósito de carros apreendidos. Quando César chegou, a olhou com olhos fundos e voz baixa. Você tem noção de onde está pisando? Tenho. E quero pisar mais fundo. Eu vi os documentos que você mandou. Eduardo era só a superfície. Você está lidando com uma estrutura que vai muito além da polícia. Tem gente da promotoria, do judiciário, esquema de desvio, execução de provas, desaparecimento de testemunhas. Você vai se queimar, Larissa. Já tentaram me queimar viva. Agora eu quero acender o incêndio. César a encarou por um tempo, depois assentiu. Mas se a gente fizer isso, vai ter que ser até o fim. E talvez o fim não seja bonito. Nunca foi. Nos dias que se seguiram, Larissa e César montaram uma força-tarefa paralela, usando documentos, dados de inteligência e depoimentos de fontes que estavam dispostas a falar, começaram a mapear a rede por trás de Eduardo. Um nome surgia com frequência entre os intermediários. André Lucena, ex-delegado, agora chefe de segurança de uma empresa privada, suspeito de comandar um esquema de execuções silenciosas de delatores. Larissa lembrou dele. Tinha cruzado com André anos atrás, numa operação conjunta. Era frio, metódico, tinha influência e amigos nos lugares certos. E agora parecia ser o cérebro por trás de tudo. Foi até a sede da empresa de segurança, mas o acesso foi negado. Mesmo apresentando seu distintivo, foi barrada por ordens superiores, e a mensagem era clara. Ali, ela não era bem-vinda, mas isso não a impediu de seguir. Usando contatos da antiga patrulha, conseguiu imagens internas do prédio, rotinas, horários. Descobriu que André saía todos os dias às 18 horas em ponto, por uma saída lateral. Naquela noite, o interceptou no estacionamento, antes que ele entrasse no carro blindado. Acha mesmo que pode me impedir? Ele disse, rindo. Você tá sozinha, Larissa. Não tô mais. Tenho provas, testemunhas. E agora, um mandado. Ela mostrou o documento assinado por um juiz federal, conseguido por César. André congelou por um instante. Depois, tentou reagir, mas já era tarde. 2 agentes federais surgiram de um carro estacionado e o algemaram. Na delegacia, ele se manteve em silêncio.
Mas ao perceber que o cerco estava se fechando, tentou negociar. Posso te dar os nomes. Só me garanta a proteção. Nomes de quem? De todos. Promotores, juízes, oficiais. Eles estão todos envolvidos. E você era só mais uma peça no caminho. Larissa olhou para ele com desprezo. E agora você é só mais um que vai cair. Com as provas em mãos e o depoimento gravado, a operação foi deflagrada. Agentes da Corregedoria, da Federal e da Inteligência Militar realizaram prisões simultâneas. 3 delegados, 2 promotores, 1 juiz, todos ligados à rede de proteção e execução que Eduardo ajudava a financiar. A imprensa explodiu. Manchetes em todos os jornais. Um dos maiores escândalos de corrupção e assassinato dentro das forças de segurança do Estado. Larissa não apareceu em nenhuma entrevista, não deu declarações, mas todos sabiam. Aquilo só foi possível por causa dela. Dias depois, sentada na beira do mar em Niterói, ela finalmente chorou. Não pelo fim da operação, mas por tudo que perdeu no caminho. Amigos, paz, inocência. E principalmente a fé de que o amor podia ser confiável. Seu celular tocou. Era sua mãe. Tô bem aqui, filha. Vi tudo pela televisão. Orgulho de você. Obrigada, mãe. E agora? Agora eu sigo. Um passo de cada vez. Desligou e olhou para o horizonte. O sol nascia devagar, tingindo o céu de um laranja tímido. E ali, naquela linha entre o mar e o céu, entendeu? Ela não saiu ilesa, mas saiu viva. E isso era suficiente para recomeçar. Porque sobreviver, às vezes, é o maior dos enfrentamentos. E ela venceu. E no fim, Larissa descobriu que, às vezes, o maior perigo não vem das ruas, mas de quem a gente deixa entrar em casa. Confiar pode ser um risco. Amar, um tiro no escuro. Mas sobreviver é o ato mais corajoso de todos. E você, já desconfiou de alguém que dizia te amar? Conta pra gente aqui nos comentários. Queremos saber a sua opinião. E não sai daí, porque a próxima história já está aparecendo na tela. E ela também vai mexer com você. Até lá!